Olá, você que me assiste, Deus abençoe você e abençoe tua família. No nome de Jesus, que Deus te dê graça. Vamos falar com Deus. Primeiro eu quero deixar o título deste vídeo de hoje, o vídeo 1001, com mensagens da palavra de Deus para você. E o título é: Foi mesmo Jesus que me escolheu para Ele? Foi mesmo Jesus que me escolheu para Ele? Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus te agradecemos por este dia. Louvamos o Senhor porque o Senhor está ao nosso lado. Louvamos o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes, meu Deus, passamos com tantas confusões ou por tantas confusões de pensamentos, dizendo: será mesmo que o Senhor está conosco? Tantas atrocidades, tantos problemas, tantas confusões no mundo inteiro. Vemos o ímpio prosperar e vemos o justo sofrer às vezes. E perguntamos então: será mesmo o Senhor quem nos escolheu para passarmos por tantas situações nesta vida? Esta pessoa que ora comigo, meu Deus, pode estar passando também por um momento difícil. Mas o Senhor, melhor do que eu, o Senhor conhece todos os pensamentos dela. O Senhor está lá dentro da casa dela agora, para ouvir a oração dela e efetuar, ó Deus, hoje, sinais e prodígios, como o Senhor efetuou também no passado. O Senhor pode abençoar esta pessoa que está orando comigo agora e responder à oração dela, resolvendo todos os problemas dela e curando todas as enfermidades dela ou de qualquer parente dela, consolando-a se o problema é sentimental, emocional. O Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, porque o nome de Jesus tem todo o poder e neste nome oramos agora, ministrando a bênção para a minha vida e para a vida desta pessoa que ora comigo. No nome de Jesus. Amém. Foi mesmo Jesus que me escolheu para Ele? Você precisa ter esta resposta positiva, se foi Ele mesmo que te escolheu. Vamos ler a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 6. Vamos ler o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: Naqueles dias subiu ao monte. Quem subiu? Jesus. Subiu ao monte a fim de orar. Qual a finalidade dele? Ir ao monte para orar. E passou a noite em oração a Deus. Versículo 13. Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lemos a palavra de Deus que é rica em informação, rica em poder, e eu quero pensar com você um assunto. A Bíblia diz que Jesus estava efetuando sinais, maravilhas e prodígios. A multidão o seguia. Desta multidão, ele tinha muitos que já eram discípulos dele. Eram mais de 12. E a Bíblia diz que Jesus, então, antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar uma decisão que começaria a história da igreja, ele, depois de curar, ele resolveu ir para o monte, subir ao monte. A Bíblia disse aqui também, no que lemos, que a finalidade dele era orar. E ele subiu com tempo de sobra. Jesus era um homem que orava, e orava muito. Tem gente que pensa que ora muito. Jesus passa ali aproximadamente mais de 12 horas em oração no monte. Que exemplo lindo que o meu Senhor e o teu Senhor dá para você. Orar é prioridade na tua vida. Hoje, quando a minha esposa perguntou: olha, você acordou tarde? Eu disse para ela: não, eu estava no andar de cima, orando.
Eu estava no andar de cima falando com Deus. Eu não estava dormindo, eu estava conversando com Ele. Ah, meu querido e minha querida, Jesus nos deu esse exemplo. Eu quero chegar a fazer aquilo que meu mestre fez. Ir para um local reservado e ficar ali falando com Deus. Antes de tomar qualquer decisão, qualquer rumo, estar ali falando com Deus. Ele deu exemplo para mim e para você. Para você, pastor, que quase não ora, que faz aquelas orações rápidas ali, que vai viajar e fala com Deus 5 minutos. De 5 minutos pedindo a Ele que proteja uma viagem de dias, de meses talvez. E você gasta 5 minutinhos falando com Ele. Jesus, Ele foi para orar e passou ali toda a noite orando. E quando já era dia, talvez eles nem soubessem o que ele estava fazendo. Ele então desce do monte, cheio de graça. Ele foi ali para falar com Deus. Não teve pressa para falar com Deus. Mas quando ele desce, então ele chama, dentre os seus discípulos, ele chama 12. E a Bíblia diz, e escolhe esses 12 entre os seus discípulos. Ali estava Pedro, ali estava Tiago, João, Natanael, Felipe. Mas estava também um chamado Judas, o Iscariotes. E então, ele seleciona esses 12. Lucas não fala muito no capítulo 6 sobre esses 12. Ele vem falar 2 ministérios que Jesus deu a esses 12 lá no capítulo 9. Em uma missão. Mas Mateus, no capítulo 10, ele é minucioso em falar 5 ministérios que Jesus dá a esses 12. Mateus não fala que Jesus passou a noite orando. Mas Lucas fala que ele passou a noite orando. Marcos também fala que ele passou. Acredito que Marcos capítulo 3 fala que ele também passou um momento em oração. 12 horas ou mais em oração para escolher 12. Desses 12, estava um que era o filho da traição. Aquele que iria trair a Jesus. Mas por que ele escolhe exatamente esse? Porque lá no livro de Salmos havia dito que o traidor sairia dos 12, dos apóstolos, dos representantes. Quando você anda bem em Mateus também, paralelo a Lucas dizendo que ele orava e que escolhe 12, Mateus diz que ele escolhe 12 e os dá unção. Mateus diz que ele dá 5 ministérios para ele. Primeiro ministério que Jesus dá aos 12. Vocês vão pregar. Que maravilha você saber que esses 5 ministérios que Jesus dá faz parte da igreja do Senhor Jesus, faz parte da vida de cada pastor, de cada líder, de cada obreiro, de cada irmão. E se você não está vivendo esses 5 ministérios, alguma coisa está errada na tua vida. Porque Jesus, ele não foi particularista. Ele não disse que daria a uns e não daria a outros. Estes aí eram simplesmente representantes do princípio da igreja do Senhor Jesus. Eles seriam nossos exemplos, mas exemplos para serem seguidos. E Jesus diz, no versículo 7 do capítulo 10 de Mateus, diz assim, e indo, pregai. Jesus os envia à casa de Israel, primeiro aos judeus, não passe pelos samaritanos, preguem as ovelhas da casa de Israel, dizendo, o reino dos céus está próximo. Qual é o assunto que o pastor precisa pregar, que o enviado precisa pregar? O reino dos céus está próximo. Jesus está voltando, estamos vivendo os últimos momentos
da última fase do arrebatamento desta igreja que Jesus instituiu. O reino dos céus está próximo. Depois que vocês pregarem, outra ordem: curai os enfermos. O que está faltando nos nossos dias? Por que não temos esta unção de orar e os enfermos serem curados? O que está faltando em nós não seria passarmos noite em oração, buscando a Deus, porque aquele que nos delegou para tal, ele orava muitas horas. Pastor amigo, obreiro amigo, irmãs do círculo de oração, gastem tempos com Deus, tempos e mais tempos com Deus. Usa a tua vida para orar, para buscar a Deus. Quer sinais, ore. Quer maravilhas, ore. Quer unção, ore. E ele diz ainda: curai os enfermos, limpai os leprosos. Quanta lepra há no nosso meio, a lepra da língua, a lepra nas mãos, a lepra nos olhos, a lepra nos ouvidos, a lepra na boca. Muita lepra. O pecado está enfermando nossa sociedade e está atingindo os nossos irmãos dentro das nossas igrejas. E Jesus diz: limpai, purificai os leprosos. Não deixe os leprosos no vosso meio e não estejam no meio dos leprosos sem que você seja usado para limpá-los. Outra ordem de Jesus. Graças a Deus, isso já foi efetuado na minha vida. Graças a Deus, eu pude orar e morto ressuscitar. Ordem de Jesus: ressuscitai os mortos. Mortos fisicamente e mortos espiritualmente. Eu não posso ver um defunto que eu fico ali: Senhor, se o Senhor ressuscitasse esse defunto, eu feliz estaria. Estive diante de um corpo há 2 dias atrás e olhava para o corpo e dizia: se os médicos não tivessem tirado os órgãos dele para doar para outra pessoa, eu acreditaria nesse momento que ele poderia levantar deste caixão, porque eu acredito no poder de Deus. Foi um culto fúnebre, onde as pessoas ouviram falar de Jesus. Talvez entraram ali mortos e alguns ressuscitaram ali da vida espiritual, daquela morte espiritual naquele momento. Mas outros talvez entraram ali mortos e saíram mortos por não receberem a palavra da vida. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Meu querido e minha querida, onde você está não pode ter demônios. Onde você entrar, eles têm que sair se você tem a unção de Jesus, a unção do Deus vivo, a unção do Espírito Santo de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser até você chegar. Que é ungido de Deus, que passou tempos em oração, falando com Deus. O atrevimento dos demônios não pode intimidar você. Você é ungido e ungida do Deus vivo. Você é portador desses 5 ministérios que Deus deu, Jesus deu aqui para a igreja. Preguem. O reino de Deus está próximo, está no meio de nós. Curem. Tem muita gente só orando. Jesus diz: curai os enfermos. É atitude, é efeito de uma oração que você já fez nas noites diante de Deus, nas madrugadas diante de Deus, nos dias que você passa em jejum diante de Deus, em oração diante de Deus.
A ordem é curar, não é orar por enfermos. Curar os enfermos. A ordem não é orar pelos leprosos. A ordem de Jesus é limpai. Onde há lepra, limpem a lepra. A ordem de Jesus é ressuscitar mortos. Não é orar pelos mortos. Quem fica falando com mortos é macumbeiro, é espírita. Esse povo das trevas. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a ressurreição e a vida. Nós somos portadores de vida. Nós somos chamados para ressuscitar mortos. E o finalzinho é que ele vem falar do reino das trevas, do poderzinho que o reino das trevas tem até o servo do Senhor chegar, até o ungido do Senhor chegar, até a igreja do Senhor Jesus entrar naquele lugar e expulsar. Não é orar pelos demônios, não é pedir misericórdia a Deus pelo endemoniado, expulsar os demônios. A tua presença tem que ser razão para os demônios quererem sair. Jesus vai atravessar um lago para a região de Gadara, daquelas terras ali dos Gesarenos. E antes dele falar, o endemoniado fala primeiro, os demônios falam primeiro. E um representante ali de 6.000 demônios pergunta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Que tenho eu contigo, poderoso? Porque vieste, Jesus foi mesmo, vieste nos atormentar. Queres nos lançar num abismo fora do tempo? Eles sabem que tem um tempo para eles. E Jesus apenas chegou ali, expulsou aquela legião de demônios, 6.000 demônios. Cada porco recebeu 3 demônios. Sabe por que tem muita gente sendo endemoniadas, demônios entrando nelas? Porque estão vivendo vida de porco. Vai para a igreja como porcos, andam na rua como porcos, vivem nos seus lares como porcos, rolando na lama que o mundo te oferece. Por isso demônios entram. Mas Josué nos ensinou aquilo que devemos seguir. Pode rolar demoniado lá fora, pode viver como porcos lá fora, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não tem porco e não tem demônios, porque na minha casa quem habita é a presença de Deus. Jesus deu a ordem, 5 ministérios. E você e eu, o que estamos fazendo do chamado de Jesus? Ou não temos certeza que Jesus nos chamou verdadeiramente? Porque sentamos num círculo de fofoca e fofocamos juntos com os fofoqueiros? Porque vamos para o meio dos rebeldes e ali parecemos um deles? Porque toda conversa maligna temos que participar dela, porque nos ocupamos mais das coisas das trevas nos nossos celulares do que das coisas da luz. Tanta gente dizendo ser cristã e cristã, vivendo vida de porco, cheios de demônios. Tem um vídeo meu que fala do homem que frequentava a sinagoga, cheio de demônio. Pessoas que frequentam igrejas repletas de demônios. Não tem ninguém ali para expulsá-los. Ninguém para dizer: manifesta sujo e imundo agora, no nome de Jesus. E eu vou expulsar você daqui, no nome de Jesus. Sabe por que acontece tantas mortes? Ontem mesmo soubemos de um tiroteio que existiu no bairro IP, talvez na igreja que eu vá visitar hoje, perto, por lá do mesmo bairro. Morreu alguém, outros foram baleados talvez.
o diabo fazendo proezas, porque o mundo jaz no maligno. Mas este Jesus que me escolheu e que te escolheu, disse ao inferno: não prevaleça as tuas portas contra a minha igreja. O diabo só está fazendo proezas porque nós estamos deixando de ser igreja. O diabo só está fazendo proezas porque não entendemos a escolha que Jesus fez das nossas vidas. O diabo só está fazendo proezas porque nós não tomamos posse daquilo que Jesus deu a nós. Vivemos como pobres espirituais, enquanto Jesus nos deu a riqueza da graça de Deus, a riqueza da glória, a riqueza do amor de Deus. Queremos viver como ímpios, só porque eles são bem-sucedidos financeiramente, queremos imitá-los. Os pastores não leem esse texto de Mateus. Talvez um ou outro lê. Por que eles não leem? Porque logo depois o que Jesus diz é o seguinte: de graça recebei e de graça dai. Não leve com vocês 2 túnicas, não leve prata, não leve ouro. Chegando numa cidade, olha se tem alguém justo ali. Habite na casa dele os dias que você ficar ali, e o que te servir você coma ali. Mas a ordem, se você não está levando prata ou ouro para a tua missão, não traga, não arranque, não roube das igrejas, tampouco a prata e o ouro do povo que está ali. Mas eles não levam a prata e o ouro, eles apertam um depósito antecipadamente. A pilantragem é grande. Esse evangelho da graça hoje custa caro para quem quiser ouvir. Haja vista que as pessoas vão dar um seminário e já dizem: eu quero 3 mil reais por esse seminário. Tem um sujeito aí que diz que deu um seminário e ganhou 800 mil reais, 1 milhão de reais. Parece, disseram isso. E não há mais o evangelho de graça. Quem tiver dinheiro, paga para tê-lo. Quem não tem dinheiro, não pode ir assistir aquela pregação, porque as mulheres famosas de Deus, as estrelas, tem muitas chamadas aí, umas Barros, outras têm outros nomes aí, pregadoras das riquezas de Deus e arrancando a riqueza do povo. Mas de Deus, esses mercenários não têm nada. Quer fazer um teste? Leva para esses mercenários um enfermo. Diga a eles, mostra os 5 ministérios de Jesus aí na tua vida. Leva um morto. Leva um leproso, um endemoniado. E diga: olha os 5 ministérios de Jesus aí. Eles só poderiam exercer os 5 ministérios de Jesus se eles não tivessem roubando aquela igreja, aquele povo. Tivesse uma vida com Deus, tivesse certeza que foi Jesus mesmo que os escolheu para Ele. Eu quero que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Que você tenha essa certeza que Jesus te escolheu, que no meio de vários outros discípulos, seguidores dele, ele escolheu você e te chamou de discípulo e quer te abençoar. Mas todos esses aí padeceram muito, sofreram muito. Esteja preparado para sofrer também, por amor a Jesus. Se tem que sofrer, soframos. Se temos que sofrer, por amor a Jesus. Mas não negue a essência de Cristo em você. Não negue o chamado de Deus em você. Não importa se os outros estão fazendo, eles estão indo para o inferno. Saiba disso. Esses mercenários estão indo para o inferno, mas não vá você junto com ele e nem os patrocine. Fique firme com Deus. Sirva a Deus. Busque a Deus. Passe tempos com Deus, lendo a palavra dele, meditando e orando.
e Ele te garantirá a vida eterna, no nome de Jesus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Sigamos juntos, no nome de Jesus, em outros vídeos. Deus te abençoe e abençoe sua família, em nome de Jesus. Um abraço forte.